Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilha esse vídeo. Você pode ajudar a levar essa palavra para outras pessoas. E sem demora, vamos aqui à leitura. Mas falei sem demora, mais antes, né? Se você não assistiu o vídeo sobre Jesus transformar água em vinho, assista. É a continuação deste vídeo aqui. Então, continuando, João 2, versículo 12. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Carfanaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante da mesa trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pomba, disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Este último versículo aqui, o zelo pela tua casa me consumirá, era um salmo, é o Salmo 69, versículo 9, onde Davi, falando, faz referência desse momento. Então, quase como uma profecia aí. Bom, o que é importante entender nessa parte é que existe um sistema de sacrifício para que os pecados fossem cobertos e expiados. Como era feito esse sistema de sacrifício? Bom, tinha vários tipos de pecado e para cada pecado Deus exigia um tipo de sacrifício de animal para estar encobrindo aqueles pecados. Isso tinha como objetivo algo muito importante, que na verdade era mover o coração do homem a entender as consequências que o pecado e a prática dele traria para ele e para aqueles que estivessem ao seu redor, que basicamente é a morte. É a morte de que pode ser traduzido em várias formas. E aí as pessoas que deveriam pela lei ser movidas por esses sentimentos para estarem oferecendo sacrifício a Deus, um sacrifício puro, fiel, íntegro, essas pessoas elas se redimiriam de certa forma, seu pecado seria encoberto por esse sistema de sacrifício. Porém, aqui a gente vê que os comerciantes eles começaram a fazer comércio com a casa de Deus, fazendo vários tipos de coisas. Então, eles levavam bois, ovelhas, pombas, etc., justamente para que aquelas pessoas que comprassem aquilo pudessem ter uma facilidade na hora de sacrificar e seus pecados serem expiados. O maior problema desse tipo de pensamento é que ele não atinge o propósito final, que é o homem ter o coração movido a entender qual é a consequência dos seus pecados e como funciona. Nesse caso, as pessoas acham que pelos seus sacrifícios próprios e conseguindo recursos, poderiam assim fazer a compra daqueles animais, sacrificar e o seu sacrifício seria equivalente a o sacrifício que a palavra de Deus pediria. Então, basicamente, o que elas estavam fazendo aqui era tendo uma facilidade maior de acesso ao sacrifício e o sistema de arrependimento. Quase como se elas estivessem comprando o sacrifício e a questão de arrependimento. Inclusive, uma vez um comerciante falou: a gente está ferrado. Até Jesus mesmo já chegou a expulsar os comerciantes do templo. Eu falei para ele: não, mas ele expulsou os comerciantes porque estava fazendo da casa do pai comércio. E é justamente o que se reflete aqui. Então, Jesus ele expulsou essas pessoas, não que era errado vender ovelhas ou pombas, etc. E nem até por
talvez ser dentro do templo. Mas a consequência que aquilo que geraria, né, na verdade, é a falta do mover dentro do coração do homem, que era o fundamento da lei, do sistema de sacrifício, para que o homem parasse de pecar e entendesse a gravidade dos seus atos. Então, a gravidade dos atos aqui foi reduzida a vamos trabalhar mais para conseguir comprar o nosso sacrifício e ofertar a Deus. E às vezes até mesmo nesse trabalho, as pessoas poderiam achar que valeria tudo, porque você estaria ali comprando algo que seria para Deus. Elas poderiam inclusive começar a quebrar aquelas leis que Deus tinha estabelecido, por exemplo, guardar o sábado, começar a trabalhar justamente porque não tinha dinheiro e achando que trabalhando aos sábados, naquele tempo, iria conseguir arrecadar dinheiro para ali tá pagando o seu sacrifício e aí ser perdoado. E a gente vê aqui que não é esse o fundamento e o propósito, até pela reação de Jesus, que o principal da lei de Deus estava sendo usurpado por um costume civil daquela sociedade. Então ele pega e quebra tudo mesmo, sem dó, e ele fez isso por zelo àquelas vidas e por zelo principalmente à casa de Deus. Só que aí vem quem? Vem os judeus e lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Então você pode perceber que os judeus eles estavam em complô com os comerciantes ali e eles foram até questionar Jesus sobre o porquê ele estaria fazendo aquilo. Lembrando que Jesus já tinha alguns seguidores, tá? Então eles questionaram Jesus e ó, qual que é o sinal milagroso que você vai oferecer? E presta bem atenção aqui, que essa é um ponto chave não só para entender esse texto, mas para entender os textos à frente. Se não me engano, o João 6, 7 e 8, onde eles sempre vão pedir por sinais de Jesus, sinais, e Jesus basicamente dá a mesma resposta. Então vamos ver, ó. Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ou seja, ele está falando assim, ó. Vocês querem um sinal milagroso? Beleza, se vocês destruírem, eu consigo levantar em 3 dias. Aí os caras falaram, ó, e os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para edificar, para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Ou seja, foi uma pergunta que ficou no ar. Eles pediram um sinal para Jesus, e aí Jesus ele respondeu de uma maneira que ficou pairando a resposta e não foi uma resposta efetiva, porque ele nem falou que não ia dar o sinal e nem os judeus eles colocaram o sinal que ele falou que ia dar a prova. Inclusive esse texto aqui, essa parte vai ser usada como um dos fundamentos para que os judeus acusem Jesus e ele seja crucificado. Bom, então João 21 aqui, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele disse. Então creram as Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Ou seja, até mesmo aqueles sinais que os judeus eles queriam, Jesus os realizou na presença daqueles que estavam próximo dele. Enquanto estava em Jerusalém, eu falei aqui já, então, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E quando ele está falando aqui, ele está falando de maneira geral e também de maneira específica. Principalmente de maneira específica, porque até mesmo naqueles que creram nele, Jesus não dava muita confiança a eles. Por quê? Porque justamente ele conhecia todos. E ele não precisava ficar de intriguinha, fofoquinha para saber quem era cada um, mas ele sabia, porque ele sabia o que havia dentro do homem. Então, de maneira geral, Deus sabe o que há dentro do homem. Dentro de nós há violência, pecado, destruição, é o que há dentro de nós.
E muitas vezes a gente até acha que Deus confia na gente, mas não, Deus não confia em você. Deus, ele sabe aquilo que tem dentro de você. E é por isso que é importante a gente não confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus. Amém? Então, o principal dessa passagem aqui é entender o propósito do sacrifício do Antigo Testamento, sistema de sacrifícios de animais, entender o porquê Jesus tomou essa atitude diante desses comerciantes e entender, e acho que é fundamental aqui, é a respeito de qual dos sinais maravilhosos que Jesus ele vem falando. Um deles aqui foi que eu falei, ó, destrua isso aqui, eu vou levantar esse negócio 3 dias. Então, esse é um dos sinais maravilhosos. Ele está fazendo referência desde agora e a gente vai ver quantas vezes ele faz referência à morte que ele haveria de sofrer. Se você gostou do vídeo, ficou até o final, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, mande esse vídeo para pessoas que você conhece, que você acha que pode edificar a vida delas. E é isso aí, fiquem com Deus, abraço.